Bom dia, gente. Então, mais uma live conversando com Deus. Isso aí, 6 e 7. Nós estamos aqui no livro 3 do Conversando com Deus, tá? E agora a gente vai estar lendo hoje o capítulo 15. Estamos bem longe, estamos já no final do livro. Vamos lá. Bom dia. Espere. Não pode parar agora. Eu tenho mais perguntas sobre os extraterrestres. Algum dia eles virão à Terra para nos salvar? Eles nos salvarão de nossa própria loucura, trazendo-nos novas tecnologias para controlar as polaridades do planeta, purificar nossa atmosfera, utilizar a energia do nosso Sol, regular as nossas condições climáticas, curar todas as doenças e nos proporcionar uma qualidade de vida melhor em nosso próprio pequeno nirvana? Vocês podem não querer que ETs venham. Os Siemens sabem disso. Sabem que essa intervenção só os subjugaria a eles, tornando-os seus deuses, em vez de aos deuses aos quais agora afirmam estar subjugados. A verdade é que vocês não estão subjugados a ninguém, e é isso que os seres das culturas muito evoluídas gostariam que entendessem. Portanto, se partilhassem com vocês algumas tecnologias, isso seria feito de um modo e em um ritmo que lhes permitiria reconhecer seus próprios poderes e potenciais, não os deles. De igual modo, se os Siemens partilhassem com vocês alguns ensinamentos, isso também seria feito de um modo e em um ritmo que lhes permitiria enxergar verdades maiores e seus próprios poderes e potenciais, e não tornar seus mestres deuses. Tarde demais, nós já fizemos isso. Aqui, né, gente? Então, assim, eles têm que ter muita calma e muita mestria mesmo, porque o que acontece? Você já pensou, desce aqui uma nave aqui e com vários poderes que a gente não tem, o que a gente vai fazer? É deuses, são os deuses, né? Isso sempre aconteceu, né? Na época do Egito, na época dos maias, dos incas, né? Tanto é que tem as pirâmides, né? Eu fui lá no Egito e vi as pirâmides, e nessas pirâmides tinham ali discos voadores, né? Extraterrestres, né? ETzinhos ali, tudo gravados, né? Há 1000 e poucos anos atrás, né? Então, assim, esse contato sempre teve, né? Só esse conceito de como passar, esse processo de como passar essa tecnologia é que tem que ter muito cuidado, né? Porque o que acontece? Se eles vêm com toda a força, a gente vai achar que eles são deuses maiores, porque são deuses, mais deuses que a gente mesmo, e não é, né? A gente só tem que aprender esse processo. Sim, eu percebi. O que nos leva a um dos nossos grandes mestres, o homem chamado Jesus. Até mesmo aquele que não o tornaram um Deus reconheceram a grandeza de seus ensinamentos que foram muito distorcidos. Jesus era um Siemens? Você acha que ele era muito evoluído? Sim, como Buda, Krishna, Moisés, Babaji, Sai Baba, Paramahansa Yogananda, de fato, e muitos outros que não mencionou. Bem, no livro 2, o Senhor insinuou que Jesus e esses outros mestres podiam ter vindo do espaço cósmico.
ter sido visitantes aqui, partilhando conosco os ensinamentos e a sabedoria dos seres muito evoluídos. Então, é hora da verdade. Jesus era um extraterrestre? Todos vocês são extraterrestres. O que isso quer dizer? Vocês não são nativos do planeta, que agora chamam de lar. Não? Não. A matéria genética da qual são feitos foi colocada deliberadamente em seu planeta. Não apareceu aí por acaso. Os elementos que formam sua vida não se combinaram através de um processo meramente biológico. Houve um plano envolvido. Há algo muito maior acontecendo. Você imagina que os bilhões de reações químicas necessárias para produzir a vida, como a conhecem em seu planeta, ocorreram acidentalmente? Acha que essa vida é apenas um bom resultado de uma série de eventos fortuitos? Não, é claro que não. Concordo em que houve um plano, o plano de Deus. Ótimo, porque está certo. Tudo foi ideia minha, meu plano, meu processo. E então, o Senhor está dizendo que é um extraterrestre? Para onde você costuma olhar quando você imagina falando comigo? Para cima. Olhamos para cima. Por que não olha para baixo? Não sei, todos olham para cima, para o céu. De onde eu venho? Acho que sim. Isso me torna um extraterrestre? Eu não sei. Torna? E se eu fosse um extraterrestre, isso me tornaria menos Deus? Com base no que a maioria de nós diz que o Senhor pode fazer? Não, acho que não. E se eu fosse Deus, isso me torna menos extraterrestre? Acho que tudo dependeria das nossas definições. E se eu não fosse um homem, mas uma força, uma energia no universo, isto é, o universo e tudo que existe? E se eu fosse o coletivo? Bem, foi isso que o Senhor disse que era nesse diálogo. É verdade. E você acredita nisso? Acho que sim. Pelo menos no sentido em que acho que Deus é tudo que existe. Ótimo. Agora, você acha que o que chama de extraterrestre existe? Quer dizer, seres do espaço cósmico? Sim. Sim, acho que existem. Sempre acreditei nisso. E agora que o Senhor me diz que existem, acredito mais ainda. E esses seres do espaço cósmico, são parte de tudo que existe? Bem, é claro que sim. E se eu sou tudo que existe, isso não me tornaria um extraterrestre? Bem, sim. Segundo essa definição, o Senhor também é eu. É isso aí. É isso aí. Sim, mas o Senhor não respondeu a minha pergunta. E eu lhe perguntei se Jesus era um extraterrestre. E acho que o Senhor sabe o que quero dizer. Ele era um ser do espaço cósmico ou nasceu aqui na Terra? Mais uma vez, sua pergunta presume uma coisa ou outra. Abra sua mente, rejeite uma coisa ou outra e considere ambas. O Senhor está dizendo que Jesus nasceu na Terra, mas era um extraterrestre? Quem era o seu pai? Quem era o pai de Jesus? José. Sim, mas quem o concebeu? Algumas pessoas acreditam que essa foi uma concepção imaculada, que a Virgem Maria foi visitada por um arcanjo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Você acredita nisso?
não sei no que acreditar. Bem, se Maria foi visitada por um anjo, de onde acha que o anjo veio? De que o arcanjo veio? Do céu. Você disse do céu? Sim, de outra esfera, de Deus. Entendo. E não acabamos de concordar em que Deus é um extraterrestre? Não exatamente. Concordamos em que Deus é tudo. E como os extraterrestres são parte de tudo, Deus é um extraterrestre, no mesmo sentido em que é todos nós, tudo, o coletivo. Ótimo. Então, esse arcanjo visitou Maria, Então esse arcanjo que visitou Maria veio de outra esfera, uma esfera celestial. Sim, uma esfera bem dentro do seu eu, porque o céu está dentro de você. Eu não disse isso? Bem, então uma esfera dentro do espaço interior do universo. E eu também não diria isso, porque não sei o que significa. Então, de onde? Uma esfera no espaço cósmico? Longa pausa. Agora, o Senhor está fazendo um jogo de palavras. Eu estou fazendo o melhor que posso. Estou usando palavras. Apesar de suas grandes limitações, para chegar o mais perto possível de uma ideia, um conceito que, na verdade, não pode ser descrito com o vocabulário limitado de sua linguagem, ou compreendido com as limitações do seu nível de percepção atual. Estou tentando fazê-lo ter novas percepções usando sua linguagem de um novo modo, de um modo novo. Está bem. Então o Senhor está dizendo que o Pai de Jesus foi um ser muito evoluído, que de outra esfera e que, portanto, era um ser humano, mas também um símil. Muitos seres evoluídos já andaram em seu planeta e muitos andam hoje. O Senhor quer dizer que há alienígenas entre nós? Posso ver que seu trabalho em jornais, em programas de entrevistas, no rádio e na televisão, lhe serviram muito bem. O que quer dizer? Você consegue encontrar um modo de dizer tudo de maneira sensacionalista. Eu não chamei os seres muito evoluídos de alienígenas e não disse que Jesus era um alienígena. Não há nada de alienígena em Deus. Não há alienígenas na Terra. Todos nós somos um só. Se todos nós somos um só, nenhuma individualização de nós é alienígena. Algumas individualizações, isto é, alguns seres individuais, relembram mais do que outros. O processo de relembrar, reunir-se com Deus ou tornar-se novamente um só com a totalidade, com o coletivo, é o que vocês chamam de evolução. Todos os seres são seres em evolução. Alguns são muito evoluídos, isto é, relembram mais, sabem quem realmente são. Jesus sabia disso e o declarou. Está bem. Então, concluo que vamos fazer um jogo de palavras para falar sobre Jesus. De forma alguma, eu serei direto. O espírito do ser humano que vocês chamam de Jesus não era desse planeta. Esse espírito simplesmente encarnou em um corpo humano, permitiu-se aprender como uma criança, tornou-se um homem e se realizou. Não foi o único a fazer isso. Nenhum espírito é desse planeta. Todas as almas vêm de outra esfera e encarnam. Contudo, nem todas se realizam em uma determinada existência. Jesus fez isso.
era um ser muito evoluído, o que alguns de vocês chamaram de Deus, e foi ao encontro de vocês com um objetivo, uma missão. Salvar nossas almas? Em certo sentido, sim, mas não da condenação eterna. Não existe isso do modo como o imaginaram. Sua missão é salvá-los de não saberem e nunca experimentarem quem realmente são. Sua intenção era demonstrar isso, mostrando-lhes o que podiam se tornar, de fato, o que são, e o aceitarem. Jesus tentou orientar através do exemplo. Foi por esse motivo que disse: eu sou o caminho e a vida, sigam-me. Ele não disse: sigam-me, no sentido de todos vocês se tornarem seus seguidores, mas de seguirem seu exemplo e se tornarem um só com Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um só, somos um só, e vocês são meus irmãos. Não poderia ter falado com mais clareza. Então Jesus não veio de Deus, veio do espaço cósmico. Seu erro é separar as duas coisas. Insiste em fazer uma distinção, como insiste em criar uma distinção entre os seres humanos e Deus. E eu lhe digo que não há distinção. Está bem. Antes de terminarmos, o senhor pode me dizer mais algumas coisas sobre os extraterrestres? O que eles vestem, como se comunicam? E, por favor, não diga que eu ainda quero saber apenas por curiosidade. Acho que já demonstrei que podemos aprender algo aqui. Então, uma aguinha. Está certo, então serei breve. Nas culturas muito evoluídas, os seres não precisam se vestir, exceto quando querem se proteger de condições sobre as quais não têm controle, ou quando usam ornamentos para indicar uma categoria ou honra. Simples, por que vocês cobrem seus corpos quando não precisam fazer isso? Exatamente, não entenderia o conceito e nunca teria a ideia de usar roupas para embelezar-se. Para ele, não há nada mais belo do que o corpo nu. E por esse motivo, acharia totalmente incompreensível o conceito de usar algo sobre o corpo. Também seria incompreensível a ideia de viver, passar a maior parte do tempo em caixas, que vocês chamam de prédios e casas. Os símios vivem no ambiente natural e só ficariam dentro de uma caixa se seu meio ambiente se tornasse inóspito, o que raramente acontece, já que as civilizações muito evoluídas criam, controlam e cuidam de seu meio ambiente. Os símios também compreendem que são um só com seu meio ambiente, que partilham mais do que espaço com ele, mas também uma relação de mútua dependência. Um símio nunca entenderia por que vocês prejudicam ou destroem o que está sustentando, e por isso só pode concluir que vocês não entendem que é seu meio ambiente que os sustenta, que vocês são seres com uma capacidade de observação muito limitada. Quanto à comunicação, os símios usam como seu principal meio de comunicação o aspecto do seu ser que vocês chamam de sentimentos. Eles têm consciência dos seus sentimentos e dos sentimentos dos outros, e ninguém tenta escondê-los.
achariam autossabotagem e, portanto, incompreensível esconder os sentimentos e depois reclamar que ninguém entende como se sente. Os sentimentos são a linguagem da alma e os símios compreendem isso. Em uma sociedade de símios, o objetivo da comunicação é conhecer realmente um ao outro. Assim sendo, um símios nunca compreenderia o conceito humano chamado de mentira. Nossa, é profundo, hein? Nossa, é uma esfera de evolução muito mais alta que a nossa. Para ele, conseguir comunicar uma mentira seria uma vitória tão inútil que a consideraria uma enorme derrota. Olha só, conseguir comunicar uma mentira seria uma vitória tão inútil que a consideraria uma enorme derrota. Os símios não dizem a verdade, são a verdade. Toda a sua existência se baseia no que é assim e no que funciona. Não há muito aprenderam em um tempo em que a comunicação ainda era feita através de sons guturais, que a mentira não funciona. Vocês ainda não aprenderam isso em sua sociedade, em seu planeta. Grande parte da sociedade se baseia no segredo. Muitos de vocês acreditam que é o que não contam aos outros, não o que contam. Muitos de vocês acreditam que é o que não contam aos outros, não o que contam, que faz a vida funcionar. Por esse motivo, o segredo se tornou o seu código social, seu código de ética. É realmente seu código secreto. Isso não é verdadeiro para todos vocês. Por exemplo, suas culturas antigas, seus povos indígenas, não vivem de acordo com esse código. E muitos indivíduos em sua sociedade atual se recusam a ter esse comportamento. Contudo, seu governo e negócios o têm, e muito dos seus relacionamentos o refletem. Mentir sobre coisas grandes e pequenas tornou-se tão aceito por tantos que eles até mesmo mentem sobre mentir. Dessa forma, vocês desenvolveram um código secreto sobre o seu código secreto. Como quando todos sabem que o rei está nu, mas ninguém fala sobre isso. Vocês até mesmo tentam fingir que não está, e dessa forma mentem para si mesmos. Essa parte da mentira é complicado, né, gente? Nossa Senhora, a mentira, ela abre uma ferida, né? Ela vai abrir uma ferida dentro da pessoa mesmo, né? Porque a pessoa sabe, né, que não está sendo verdadeira. E toda verdade, né, toda falta de verdade faz com que você se desloque, né? Perca esse contato com Deus, né? Por isso que todo símios, todo ser muito evoluído, a verdade, ela é intrínseca nele. Ele é a própria verdade. Tanto é que Jesus falou: eu sou o caminho e a vida, eu sou um com o Pai, né? Tem verdade maior que essa? Não, né? E vocês são meus irmãos. Ele falou isso de uma forma perfeita, né? Então essa é a verdade. Qualquer coisa fora disso é uma criação do ego, é uma criação da mente, não é uma verdade, né? É a pessoa distorcendo o tema para benefício próprio, normalmente para benefício próprio, né? Esse benefício que não é um benefício, ele vai ser um malefício,
Porque tudo que está fora da verdade te joga para o quê? Para longe da consciência divina. E tudo que está dentro da verdade te coloca dentro da consciência divina. Por que eu falo consciência? Porque é impossível você estar longe de Deus. Porque você é o próprio Deus manifestado. Deus é tudo que há. Não tem como você estar fora de Deus. É isso que eu aprendi nesses 3 livros. Se todos somos um, e se só há, o Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Aonde eu estou que não estou em Deus? A única maneira de eu não estar em Deus é dentro da minha mente. É quando a minha mente mente. Tanto é que a gente usa essa alegoria dos nossos pensamentos egóicos como mente. E a mentira vem do que? Desse verbo, mente. Mentir, né? Mentir vem do verbo, dessa condição da mente. Né? Então pode ver, a gente sempre tem uma voz que fica dentro da nossa cabeça. Uma voz. Essa voz, ela é uma voz que ela pode te afastar ou ela pode gerar uma unificação. Tudo que une concentra mais amor. Tudo que separa, né, é ao contrário, é o desamor. Né? E sabendo que Deus criou todas as polaridades para a gente ter essa experiência de ser o que você não é para voltar a ser o que você é. É complexo, mas simples ao mesmo tempo. Né? Vamos lá. O Senhor já disse isso. Eu estou repetindo nesse diálogo os pontos principais que você tem de entender. Se realmente quiser mudar as coisas, como diz que quer, e por isso repetirei. As diferenças entre as culturas humanas e as muito evoluídas são os seres muito evoluídos. Observam cuidadosamente, comunicam-se sinceramente. Essas 2 coisas. Observam cuidadosamente e comunicam-se sinceramente. Eles veem o que funciona e dizem o que é assim. Eles veem o que funciona e dizem o que é assim. Um exemplo. Você vai lá e toma uma bebida alcoólica. Passa um tempo, você tem dor de cabeça. Você volta, toma de novo. Você vai lá e tem dor de cabeça. Até quando você vai colocar veneno dentro de você para ter um sintoma que você não gosta? É isso que o Siemens observa. Ele fala assim, por que eu vou colocar tal substância no meu corpo que vai me gerar malefícios? Onde eu vou ficar mal? Né? Quantas vezes, gente, eu na juventude ali, tudo, não porque eu sou velho, né, mas quando era mais jovem, né, a gente tomava aqueles porre, né, ia pras festas, detonava, né, chegava em casa, às vezes vomitava, às vezes, até, olha, no hospital o cara já foi, e falava assim, nunca mais vou beber, né, como aquilo fazia mal, como intoxicava, como intoxica o nosso sistema, e como nos deixa fora do nosso centro, né? E aonde que faz o que? Malefícios em todo o sistema, no físico, no emocional, no mental, no espiritual, né? E sobretudo no relacionamental, né? Nas relações, né? Quantas brigas acontecem, quantas formas de agressão acontecem quando uma pessoa está alcoolizada, né? Então, por isso, observando isso, eu não bebo mais, eu não coloco uma gota de álcool na boca. Djalma, mas socialmente? O que é socialmente? O que é essa palavra social? Aí que tá.
No social que eu tenho que colocar o que? O exemplo de colocar substâncias que são benéficas ao sistema, tanto interno quanto externo. Se eu coloco substâncias que são prejudiciais, por exemplo, refrigerante, né? Eu gosto, às vezes até eu tomo às vezes uma coquinha ali, pá, mas eu sei que me faz mal, eu sei que vai acidificar meu corpo, eu sei que é muito açúcar, e eu fazendo isso, o que acontece? Eu estou gerando um malefício. Então um símil, né, um ser muito evoluído, ele observa como as coisas funcionam e dizem o que é assim, e faz o que tem que ser feito. E faz o que tem que ser feito, né? Essa é outra mudança pequena, mas profunda, que melhoraria muito a vida em seu planeta. Então, fazer o que funciona, né? Observar cuidadosamente e comunicar com sinceridade. E a propósito, isso não é uma questão de moralidade. Não há imperativos morais em uma sociedade de símios. Esse seria um conceito tão estranho como o da mentira. É simplesmente uma questão do que funciona e traz benefícios. É bem isso que eu acabei de dizer, né? Por que eu vou tomar um veneno sendo que ele não me traz benefício nenhum, né? Qual o benefício que o refrigerante traz, a não ser financeiramente para a empresa que está vendendo ou para o estabelecimento comercial? Qual é o outro benefício? Ele não mata a sede, ele dá mais sede, ele gera acidificação do teu sangue, ele aumenta o potencial de diabetes. É um veneno. Consegue entender isso? Né? Então assim, olha só o absurdo que a gente faz. A gente fica poluindo, né? O cigarro, pessoas que fumam, né? A pessoa, se perguntar para a pessoa, todo mundo sabe hoje que o cigarro é um agente de poluição. Pensa, tu vai fabricar um cigarro para poluir o corpo de pessoas e poluir o meio ambiente. É um absurdo tão grande. Se tu for pensar, parar e pensar. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? É que ninguém para pensar. Ninguém para meditar, para se colocar no silêncio e observar as coisas como elas são. Todo mundo vai na onda, porque fulano, ciclano, não tem os influencers, né? O que é influencer? Influenciadores, eles influenciam as pessoas. Influencia. E essa influência, as pessoas vão fazendo porque o fulano fez, porque ciclano fez, porque está na moda. E se está na moda, é complicado. Está complicado. Hoje, gente, está na moda é ser consciente, é ser mais evoluído, é ser mais próspero em vários aspectos, não somente financeiro, né? Tudo vale tudo por dinheiro, né? Topa tudo por dinheiro. Não tem aquela lá, topa tudo por dinheiro. Gente, dinheiro é somente uma energia que, quando não bem canalizada, vai trazer grandes estragos. Grandes estragos. Se você não tem tanto dinheiro assim, é porque você ainda não tem também tanta consciência para trabalhar com ele. Olha, quando a gente coloca dinheiro na mão de pessoas que não sabem o que fazer com ele, o que acontece? Só dano? Só estrago? Né? Vamos lá. Os símios não têm princípios morais? Não como vocês o compreendem.
A ideia de um grupo inventar um conjunto de valores de acordo com os quais os símios individuais devem viver vai contra a sua compreensão do que funciona. O que é cada indivíduo ser um único árbitro do que é e não é um comportamento apropriado para ele. A discussão é sempre em torno do que funciona para uma sociedade de símios, do que produz benefícios para todos, não em torno do que os seres humanos chamariam de certo e errado. Mas isso não é a mesma coisa? Nós simplesmente não dizemos o que funciona é certo, o que não funciona é errado. O que não funciona é errado? Vocês ligarão a culpa e a vergonha a esses rótulos, conceitos igualmente desconhecidos pelos símios, e rotularão um número surpreendente de coisas como erradas, não porque não funcionam, mas simplesmente porque as consideram inadequadas, às vezes nem mesmo a seus olhos, mas aos olhos de Deus. Assim, criaram definições artificiais do que funciona e não funciona, que não tem nada a ver com o que realmente é assim. Por exemplo, a sociedade humana costuma considerar errado expressar-se sinceramente os próprios sentimentos. Um símio nunca chegaria a essa conclusão, porque uma consciência exata dos sentimentos facilita a vida de qualquer comunidade ou grupo. Portanto, como eu disse, um símio nunca escolheria seus sentimentos ou acharia socialmente correto escondê-los. De qualquer modo, não poderia fazer isso, porque capta vibrações de outros seres que deixam seus sentimentos muito claros. Assim como vocês às vezes sentem o ar e entram em um aposento, um símio pode sentir o que o outro está pensando e experimentando. Aqui, né, os sentimentos, né, gente? A gente está falando agora de sentimento. É por isso que as pessoas adoecem, né? Pelos sentimentos represados, por não falar o que estão sentindo, por não expressarem o que estão sentindo. Aí que está uma das grandes doenças da nossa sociedade: esconder os sentimentos, reprimir os sentimentos, né? Então, quando tu está muito evoluído, tu consegue sentir o sentimento das pessoas, tu consegue observar esse sentimento. E observando esse sentimento, você vai ressonar com ele. E você vai ser muito claro a respeito desse sentimento, né? As verdadeiras expressões vocais, que vocês chamariam de palavras, raramente são usadas. Essa comunicação telepática ocorre entre todos os seres muito evoluídos. De fato, poder-se-ia dizer que o grau em que uma espécie, de fato, poderia dizer que o grau em que uma espécie ou uma relação entre membros da mesma espécie evoluiu é demonstrado pelo grau em que os seres precisam usar palavras para transmitir sentimentos, desejos ou informações. Olha só, quanto mais evoluído, menos você precisa de palavras. Está falando aqui. E antes que você faça a pergunta, sim, os seres humanos podem desenvolver, e alguns desenvolveram a mesma capacidade. De fato, há milhares de anos isso era normal. Desde então, vocês regrediram para o uso de expressões vocais, na verdade, ruídos, para se comunicar. Mas muitos de vocês
estão voltando para uma forma de comunicação mais completa, exata e elegante. Isso é especialmente verdadeiro entre aqueles que se amam, o que enfatiza uma grande verdade: o afeto cria comunicação. Em última análise, o afeto cria comunicação. Em última análise, toda a real comunicação diz respeito à verdade, e a única verdade genuína é o amor. É por isso que, quando o amor está presente, também o está a comunicação. E quando a comunicação é difícil, isso é um sinal de que o amor não está totalmente presente. Nossa, olha só, gente. Olha só. Vou ler para vocês, isso é muito forte, tá? Em última análise, toda a real comunicação diz respeito à verdade. E a única verdade genuína é o amor. É por isso que, quando o amor está presente, também o está a comunicação. E quando a comunicação é difícil, isso é um sinal de que o amor não está totalmente presente. Olha só que forte que é essa colocação. Às vezes a gente não consegue conversar com a pessoa. Às vezes tu fala para a pessoa não entende o que tu está falando. Ela distorce as coisas. Então perceba que ali não está tendo amor. Mas é tão complexo isso e tão simples ao mesmo tempo, porque assim o amor, ele é um processo, né? Se é um processo, tem que ter duas partes, né? Para estar acontecendo essa interação. O amor, a falta de amor tem que ser de ambas as pessoas, então. Olha só que profundidade que é isso, gente. O Senhor expressou isso de uma maneira linda. Eu diria que comunicou de uma maneira linda. Obrigado. Então vou resumir o modelo de vida de uma sociedade muito evoluída. Os seres vivem em grupos, ou o que vocês chamariam de pequenas comunidades planejadas. Esses grupos não são organizados em cidades, estados ou nações, mas interagem uns com os outros em uma base igual. Não há governos como vocês os imaginam, e tampouco leis. Há conselhos ou conclaves, geralmente de idosos, e há o que poderia ser descrito em sua linguagem como acordos mútuos. Estes foram reduzidos a um código triangular: consciência, honestidade, responsabilidade. Olha só, consciência, honestidade e responsabilidade. Há muito os seres, os símios, há muitos seres, os símios decidiram viver dessa forma. Tomaram essa decisão não baseados em uma estrutura moral ou revelação espiritual que outro ser ou grupo apresentou, mas em uma simples observação do que é assim e do que funciona. E em suas sociedades não há guerras e conflitos? Não. Principalmente porque um ser muito evoluído partilha tudo que tem e daria tudo a você. Tudo que tentasse lhe tirar a força, faria isso devido à sua consciência de que tudo pertence a todos e de que sempre pode criar mais do que deu, se assim o desejar. Os conceitos de propriedade e perda não existem em uma sociedade de símios, que compreendem que não são seres físicos, mas
seres sendo físicos. Também entendem que todos os seres provêm da mesma fonte e que, portanto, todos nós somos um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós vamos parar nossa live aqui. Está na página 270, né? Então, assim, ele ainda está falando um pouquinho mais do código, de como os seres, né, símens muito evoluídos convivem em sociedade. Mas a gente vai deixar por aqui, que a gente tem que seguir a nossa vida também, agora colocando em prática, né? Então, o código é, né, honestidade, até vou ler aqui para vocês: consciência, honestidade e responsabilidade. Ver como as coisas funcionam e colocar da maneira correta. Valeu, gente. Gratidão, gratidão. E hoje a gente tem a nossa constelação familiar lá na clínica. Então, 15:07, você está convidado a participar da nossa constelação lá com a Kari. Vai ser fantástico. Tenho certeza que a gente fez uma live maravilhosa, né? E tenho certeza que todo mundo vai gostar muito dessa constelação que vai rolar lá. Já tem bastante gente inscrita, né? Já tem três pessoas que vão constelar. Então, se você nunca ouviu falar, se permita, porque é um movimento muito legal que a gente está fazendo lá na clínica, tá bom? Tchau, tchau, beijão e até amanhã.